Boa noite a todos. Eu devo dizer, na largada da nossa conversa, que quando agendamos esse encontro aqui hoje, escolhendo o tema, nenhum de nós tinha a menor noção do contexto novo em que esta palestra acontece. Em nenhum outro momento da história desse país houve tanta curiosidade e abertura para se falar sobre um assunto que ainda é considerado um tabu, e isso decorre de eventos que vêm acontecendo de 3 semanas para cá. Imagino que vocês tenham conhecimento, mas para que não haja nenhum de vocês sem noção de quais sejam esses eventos, me permitam recapitulá-los, resumidamente. Num primeiro momento, um provedor de conteúdo streaming, popular principalmente entre jovens, Netflix, disponibiliza 13 filmes de 1 hora, na série Os 13 Porquês, que de forma muito corajosa e, eu diria, ousada, expõe um tema que já era para estar recorrente em obras de ficção voltadas para jovens, que é a questão do suicídio numa faixa etária ainda miúda, entre adolescentes. Portanto, eles acertaram na escolha do tema, que rapidamente alcançou popularidade no Brasil e no mundo e, infelizmente, acertaram no atacado, erraram no varejo, na maneira como resolveram contar uma história que não é sobre uma jovem que se suicida, mas é uma história de vingança e que não respeitou, eu estou emitindo uma opinião, eu não sou dono da verdade, não respeitou os protocolos que a boa ciência médica expressa nos manuais da Organização Mundial da Saúde, definem como o jeito certo de falar em obras de ficção ou no jornalismo sobre autoextermínio ou suicídio. É uma opinião. Ainda assim, a partir desta série, tivemos e rompe aonde prevalecia o silêncio, a preocupação de pais em relação a seus filhos, a preocupação de escolas em relação a comportamentos de risco, publicações como a Galileu, que saiu hoje nas bancas, falando sobre suicídio, um governo da Nova Zelândia, ontem eu vi na internet, recomendando, se quiser que o seu filho assista a série, assista junto. Eu poderia ficar a noite inteira entrando nos pormenores da repercussão monumental dessa série na internet e ganhando encontro com Fátima Bernardes, da sexta-feira passada, programa da Maria Beltrão na Globo News, e por aí vai. Mérito é o de abrir espaço para falar de um assunto que não pode ficar oculto. Na área da saúde pública é imperdoável que um problema reconhecidamente de saúde pública seja um tabu. Entretanto, ele trouxe um debate saudável sobre existe um jeito certo de falar de suicídio? Qual seria? Posteriormente, nessas 3 semanas, não foi só a série, nós tivemos o fenômeno da baleia azul. Eu também não quero entrar em muitos detalhes, mas eu não vou chamar aqui de jogo, em respeito aos pedagogos que nos dizem jogo é algo lúdico, um saudável desafio que entretém, que nos mobiliza socialmente ou que nos distrai positivamente. Representa um desafio, a superação de um desafio. O que está em jogo aqui é uma armadilha que alcança um segmento da juventude, principalmente fragilizada, psíquica ou emocionalmente, e que não é a baleia azul que mata. Eu fico com a tese de que muitos jovens já apresentavam um comportamento de risco, uma vulnerabilidade, digamos assim,
e que, se não fosse a baleia azul, haveria algum outro pretexto ou situação que poderia servir de gatilho. Mais uma vez, eu estou emitindo uma opinião. E estou eu aqui. Primeira palestra que eu fiz sobre suicídio no Centro Espírita foi em 1999. Depois de 16 anos, que jornalista não sabe nada, a gente precisa ter fonte. Entrevistando psicólogo, psiquiatra, terapeutas, suicidólogos, lendo relatórios do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, mapa da violência no Brasil. Escrevemos um livro, da editora Correio Fraterno, em 2015, Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. 40 mil exemplares, até hoje, 100% dos direitos para o CVV. Nessas 3 semanas, o CVV teve um acréscimo de 450% no volume de atendimentos. Não estão dando conta desses atendimentos todos. Pouco antes do advento da série da Netflix e da baleia azul, eu sou ambientalista, acho lindo baleia azul. É lamentável que tenham dado esse nome para isso. O Ministério da Saúde aqui em São Paulo, no posto do CVV, o primeiro posto do CVV foi criado em 1962, o ministro da Saúde veio aqui para dizer: até 2020, todas as ligações feitas no Brasil para esta instituição serão gratuitas, pelo número 188, que hoje está em fase de testes no Rio Grande do Sul, que é o estado recordista de suicídios. Significa dizer que quem ligue para o CVV não paga o custo da tarifa local. Não paga nada, porque é reconhecidamente um serviço de utilidade pública. Os recursos do livro ajudaram a instalar o 188 no Rio Grande do Sul, foi o que disse a direção do CVV. E a gente precisa de ajuda para essa instituição ter força e cumprir a sua missão entre nós. Eu, portanto, tenho meu trabalho facilitado por vias indiretas e por caminhos tortos de Deus, para falar que não podemos retroalimentar o tabu quando o assunto é suicídio. Quem é da área da saúde sabe que qualquer mal, doença ou morbidade precisa ser erradicado, a gente pode se prevenir desses problemas com informação. Isso vale para o mosquitinho que causa dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Como é que a gente se livra desse problema? Conhecendo a vida desse mosquitinho. E eu, que já disse, sou ambientalista, sou o primeiro a defender a tese de que, se esse mosquitinho estiver no seu espaço aéreo, não hesite, mate. Precisamos conhecer o ciclo de vida do mosquito, como erradicar focos, como é que se transmite a doença, o que eu posso fazer para não pegar nenhuma dessas doenças. Como é que eu faço isso? Com informação. Como é que eu me previno de hanseníase, tuberculose, problemas do coração, risco de derrame? Como é que eu me previno de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis? A garotada precisa voltar a discutir esse assunto porque temos o aumento, por exemplo, dos casos de sífilis, por invigilância. Está faltando informação. Nada contra os relacionamentos íntimos. Tudo contra a invigilância que pode comprometer sua vida, sua saúde e a dos outros. Isso vale para todas as morbidades ou doenças que eu falei até aqui. E isso também vale para suicídio. E essa é uma informação surpreendente para algumas pessoas que vão dizer: mas suicídio, quando uma pessoa, eu vou usar termos populares, quando uma pessoa quer se matar, não há o que fazer. É uma questão de tempo, como se houvesse um determinismo suicida. Falso. E aí a gente precisa ter informação. Em 90% dos casos, é o que diz a Organização Mundial da Saúde, e não diz por chute, diz por pesquisa epidemiológica, que no livro a gente abre espaço para a mais importante delas, que envolveu suicidólogos do estado de São Paulo, da Unicamp, Dr. Bertolotti, Dr. Neuri Botega, entre outros. 14 mil atestados de óbito no mundo, investigados. Todos tinham em comum suicídio.
diferentes países, níveis de renda, nível social, sexo, etc. Eles não se contentavam com essa informação. Houve o rastreamento do histórico clínico de cada um dos 14 mil óbitos, pessoas que se mataram. E a descoberta fantástica foi, em mais de 90% dos casos, descobriu-se que o suicídio é prevenível, porque está associado a patologias de ordem mental que são diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. Essa informação é perturbadora. Por quê? Porque ela remete a uma necessidade da gente se mobilizar. Não há um determinismo suicida. E se em 90% dos casos, ou seja, de cada 10 suicídios, 9 são preveníveis, porque estão, vou repetir, é importante, associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, isso me diz respeito. Não é um problema só de médico, psiquiatra, psicólogo, profissional de saúde. É um problema da sociedade. Não é problema, é um desafio. Precisamos ter informação sobre quais são essas patologias, quais são os eventuais comportamentos anômalos de risco, que, na dúvida, precisamos ter um protocolo de resposta adequado. Cão que ladra morde quando o assunto é suicídio. Então, a gente precisa aqui ter o cuidado de reconhecer. Tabu não faz sentido. A história do tabu merece atenção. Ele não é desprovido de sentido. Precisamos falar de suicídio, mas não de qualquer jeito. Por quê? Temos na literatura médica os fundamentos que vão explicar a razão pela qual há que se ter um certo cuidado. Isso vem do século XVIII, 1774, no auge do romantismo, quando era lindo morrer de amor. Goethe lança o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que o jovem, desiludido amorosamente, não vê o seu amor correspondido no romance inteiro. No final, se mata. E nas semanas posteriores ao lançamento do livro, vários jovens do sexo masculino se mataram na Europa, usando o mesmo método do personagem da obra de ficção. Foram encontrados, portanto, com arma e com livro. Foi a primeira evidência do que se convencionou chamar de mimetismo. Foi batizado de efeito Werther. E de lá para cá nós temos, há uma infinidade de casos, eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, Marilyn Monroe, nos Estados Unidos, no auge da fama, quando ingere barbitúricos e desencarna. Obras espíritas dizem que não foi suicídio, teria sido um acidente. De qualquer maneira, teve uma repercussão na imprensa sensacionalista. Marilyn se matou. Está no livro Viver é a Melhor Opção, mais de 300 casos de suicídio acima da estatística média registrada naquele país. No mês seguinte. Há que se ter cuidado. Por isso que vocês não vão ver na imprensa, todo dia, casos de suicídio reportados. E está certo. O que diz a Organização Mundial da Saúde no seu manual? Em sendo inevitável falar de suicídio, como foi em 2014, quando o famoso ator, humorista, comediante americano, Robin Williams, cometeu suicídio e foi o assunto mais clicado no Google naquele ano. Inevitável, não estou sendo corporativista, não, inevitável para a imprensa reportar, Robin Williams morreu, cometeu suicídio. A Organização Mundial da Saúde reconhece, há situações extremas sobre as quais não dá para brigar com a notícia. Como falar sobre isso? E aí tem orientação para o jornalista. Não abrir generosos espaços com manchetes e fotos. Não descrever em detalhes o método empregado para não didatizar o suicídio. E outras recomendações são muitas, uma das quais curiosa. Não enalteça
as qualidades morais, as virtudes daquele que partiu se matando, porque em pessoas fragilizadas psiquico-emocionalmente, esse tipo de informação soa, numa mente perturbada, esquisito, porque ela vai, eventualmente, arquitetar a ideia da própria morte, dizendo: resolvo meu problema, ainda vão falar bem de mim. Numa mente em desequilíbrio, esse pensamento tem sentido. Então, vejam, falando de suicídio, prestar atenção para evitar, alô Netflix, os gatilhos. A maneira que poderá ser depreendida, somatizada, registrada por quem está em sofrimento, e com toda franqueza, eu acho que a série não pensou em quem sofre. Eu recebi várias mensagens, desculpa voltar a esse assunto, mas vamos dar um refresh, uma oxigenada no tema, pegando carona na novidade. Muitos jovens gratos à série, dizendo: é isso mesmo que acontece na escola, os pais têm que saber que o bullying, o cyberbullying, o assédio, o eventual estupro, que permanece oculto em silêncio, acontece. Ok. Não, lá em casa abrimos um canal de diálogo com os nossos pais, que não havia, a partir da série. Ok. Não discuto. Eu estou me colocando no lugar de quem sofre. E também tivemos evidências de tentativas ocorridas no segmento mais jovem a partir dos gatilhos da série. Principalmente a cena escatológica da menina, no último capítulo, que comete o suicídio com... Eu não me lembro na história do cinema ou da televisão de ter visto uma cena tão violenta de uma pessoa que desencarna por méritos próprios, como eu vi. Ali teria faltado respeito ao conhecimento. Todo o direito de falar sobre autoextermínio. Mas quando você afronta um conhecimento construído na linha do tempo sobre o risco do gatilho, isso pode ser depreendido por uma pessoa em sofrimento da pior maneira possível. Esse é o conhecimento que a gente precisa valorar. Existe um jeito certo de falar sobre o tema, existe um jeito temerário. Dentro do pacote do jeito certo, o que precisa ser dito? 1. Suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. 2. É prevenível em 90% dos casos. Número 1. Voltando a casos de saúde pública. O jornalista adora número. Resumidamente, aproximadamente 800 mil casos por ano no mundo. 2.200 casos por dia, um novo episódio de suicídio a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, algumas pessoas inadvertidamente retornaram à pátria espiritual, abortando um projeto que foi alvo de cuidado, esmero, uma numerosa equipe, antes da nossa reencarnação, cuidou dessa matriz genética, o código genético é esse, o pai e a mãe são esses, o momento será esse, o país, o estado, a cidade, vulnerabilidade à doença, maior saúde, talentos. Isso a gente fala já, quando a gente abrir para a parte espírita, que vocês já sabem. O número de tentativas é 20 vezes maior. Numa conta grosseira, são 16 milhões de tentativas por ano. O suicídio já supera, em número de óbitos, conflitos armados ou guerras e homicídios no mundo. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo de 6 pessoas, normalmente mais próximas daquele que partiu nessas circunstâncias, precisará ser alvo de cuidados especiais, porque a perda dos entes queridos já nos abala. É o principal fator estressante da humanidade, segundo algumas pesquisas. Eu achava que era ser jornalista. É a perda dos entes queridos. Mesmo quando morre como um passarinho em idade avançada, a gente se ressente porque a gente também é matéria. E o lado material da gente sente falta do quê? De ver a pessoa, sentir o cheiro da pessoa, ouvir a voz da pessoa, poder dar um abraço na pessoa. Ou, sem ter muito contato com a pessoa, saber que ela está ali. Qualquer coisa, vai que está ali.
Quando essa pessoa não está mais entre nós, na resolução material, nos ressentimos. Portanto, a perda dos entes queridos já é dolorosa. A perda dos entes queridos através do suicídio tem um diferencial. Só quem já passou por isso em família, ou no círculo de amizades, ou do trabalho, sabe. Todos nós nos sentimos, em certa medida, responsáveis ou carregamos alguma culpa, porque eu estava tão perto. Foi do meu lado, eu estava no quarto, estava na sala. Falou comigo ontem, eu não percebi nada. Foi aniversário, eu não liguei. E aí a gente é craque em se culpar. E quando o assunto é suicídio por perto, essa culpa se eleva exponencialmente. Esse grupo de aproximadamente 6 pessoas precisa de ajuda especializada, porque não é, via de regra, tão simples assim respeitar aquilo que para nós deve ser sempre importante, que é o período do luto. Não falo do luto da liturgia ou do sacramento católico. Eu estou falando do luto que os profissionais de saúde reportam como fundamental, que é esta pessoa que eu amava, que eu gostava, que era importante na minha vida, é uma peça fora do meu tabuleiro existencial. E eu preciso de algum tempo para rearrumar a minha pecinha no tabuleiro para saber como eu sigo em frente com outra configuração do jogo. Esse é o ponto. O luto serve para isso. O direito trabalhista. Você vai ter uns dias de folga no trabalho se perde um ente querido. Por quê? Porque é flagrante a necessidade de um tempo para o refazimento. Nós, espíritas, fé raciocinada, o acaso não existe, a morte muito menos. Muitos de nós, me permitam dizer, nos julgamos super-homens ou super-mulheres. Vamos ao velório de branco com um sorriso estampado. A lagarta virou borboleta. E a gente, alguns de nós faz isso com absoluta sinceridade porque está vibrando numa outra frequência mesmo. Sublimou. Entretanto, eu quero crer que a maior parte de nós, eu vou ser sincericida, não alcançou o nirvana. O que significa dizer que dói. E o que há de pior do ponto de vista da saúde, eu não estou falando mais de espiritismo, não, eu estou falando de quem entende metabolismo, psiquismo e o risco de você somatizar uma dor que precisa aparecer. Fingir que não está doendo pode ser extremamente doloroso, porque isso pode vir a eclodir depois de uma forma que você talvez não consiga resolver sozinho. Não é demérito para o espírita sofrer. Pelo contrário, justamente por entender as razões da dor e do sofrimento, nós devemos deixar essa dor se manifestar. Está doendo, eu sei que a morte não existe, eu sei que eu vou reencontrar um dia, mas está difícil. Vai levar um tempo para baixar a poeira, respeita isso. Não é feio, espírita, chorar, sofrer, porque perdeu alguém. Ele tem a compreensão, mas ele precisa do tempo. Falei, portanto, das patologias associadas ao risco suicida, a primeira delas, depressão. Divaldo, que está hoje aqui, nessa cidade, quando faz palestra sobre o tema, não chama de epidemia, chama de pandemia de depressão, posto que somos numerosos, os depressivos, no Brasil e no mundo. No Brasil ficou oscilando numa faixa ali em torno de 14, 15 milhões de pessoas. No mundo já são aproximadamente 350 milhões e por aí vai. Em primeiro lugar, separar a depressão de estado depressivo, é importante. Estado depressivo é da vida. Feliz você que sofre. E feliz você que aprende a sofrer. Porque o sofrimento não nos abandonará nessa existência. Eu sei que é chato ouvir isso numa sexta-feira tensa, com tantas dificuldades no país, greve, paralisação, etc. Agora, nós estamos aqui por uma razão, evoluir. E a evolução não se resolve sem percalços, porque a dor e o sofrimento nos desafiam, elas são pedagógicas, são didáticas. Nós aprendemos a nos virar quando um obstáculo, quando
A mensagem de abertura foi do perdão. Se a única virtude que você conseguir desenvolver numa encarnação for saber perdoar, você será um completista que será ovacionado no plano espiritual. Como aprender a perdoar sem sofrer? Como aprender a perdoar sem dor? E não será o exercício do perdão um exercício de superação, de sublimação, de fé. Calar diante da ofensa. Procurar aquele com quem você tem diferenças graves e sinceramente dizer, eu sei que a gente não está numa boa fase, mas eu estou aqui pedindo desculpa. Se eu te machuquei foi sem querer. E estarei mais vigilante para a gente não seguir nesse caminho. Não é difícil falar isso? Como falar isso sem dor, sem sofrimento? Percebam, não é ser masoquista, é diferente. Mas é entender, quando todo o meu dia deu errado, ao final do período, dizer, obrigado, Senhor. Deu tudo errado. Entretanto, diante de tantos problemas e dificuldades, eu não me desesperei, eu não perdi o foco, não me exaltei, não amaldiçoei a vida e a existência, não negociei com o Senhor pagando promessa, falando, se me tirar dessa, estamos juntos. Não, eu cheguei até o final do período e estou aqui, ainda firme e forte, renovado e fortalecido na minha fé. Esse estado depressivo é da vida. Depressão não é isso. Depressão é uma anomalia na bioquímica do cérebro, sinapses cerebrais que, nos estados mais severos de depressão, a pessoa fica num tamanho estado de prostração, de marasmo, de letargia, que não há o que faça essa pessoa perceber nenhuma motivação, nenhuma razão. Às vezes sequer para levantar da cama, abrir a janela, atender o telefone, assistir um programa de televisão, ler alguma coisa. Como é que a gente enfrenta isso? Qual é o desafio que está colocado num mundo onde a pandemia da depressão está avançando? Primeiro lugar, fundamental, profissionais de saúde que aprendam a fazer o diagnóstico correto e façam um acompanhamento profissional e responsável. Por que diagnóstico correto? Há médicos que não fazem uma boa anamnese, um questionário, que é fundamental para o diagnóstico de um transtorno de humor que vai requerer o trabalho de investigação dos pormenores. Vejam, eu vou contar um caso real. Um médico do Rio de Janeiro era o meu médico. Querido, já desencarnou, saudade dele, não vou dizer o nome nem dele, nem do paciente que ele me contou a história dizendo, uma pessoa bem-sucedida do Rio de Janeiro, morando num lugar maravilhoso, com boa família, uma boa profissão, materialmente resolvido, espiritualmente levando tudo na boa. Chega no consultório com a certeza de que tinha depressão e falou, doutor, eu estou aqui para o senhor me recomendar um remédio. Não estou bem, não estou animado, minha vida está andando para trás, eu não vejo motivo para rir, eu não tenho energia para viver, e a minha vida está tudo bem resolvida, não sei o que está acontecendo comigo. Qual é a boa anamnese? Você vai fazer as perguntas que não vão na onda do paciente. Depois do Google, todo paciente já chega com diagnóstico no consultório. Uma das perguntas esquisitas que esse médico fez para o paciente foi, onde você mora? O médico, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Aonde? Um condomínio legal que tem lá. A água é da companhia d'água ou é de poço? É de poço, todo mundo bebe, água ótima. Qual foi a última vez que vocês fizeram dosagem em laboratório? Já tem uns 2 anos, passou muito tempo. Quero outra dosagem, exame de urina e de fezes. Entre outros pedidos. Resultado, esse paciente
estava tomando uma água saturada de parasita. Ele era uma colônia de amebas ambulante. Esse parasita estava drenando o fluido vital, que deixa a pessoa arriada. A pessoa não tem... Você come o nutriente, é para dar saúde e vitalidade. E o nutriente fica para a ameba. E você fica ali, um lixo. Prostrado, inclusive, psicologicamente. É uma intercorrência. Quem faz greve de fome sente os efeitos no longo prazo, ou jejum radical. A prostração física abala os pensamentos, a qualidade do sono, a esperança, o otimismo, abala. Está encarnado, não é brincadeira, não. Resolveu o problema com vermífugo. Não precisou de antidepressivo. E aí o doutor Francisco, já falei, deve estar por aqui, falou assim, ele me ligou, estava ótimo, obrigado, vermífugo nota 10. Diagnóstico correto para quê? Constatando depressão, primeiro protocolo de resposta antidepressivo. O que é o antidepressivo? Não é remédio para dor de cabeça que passa daqui a pouco. É difícil para o paciente entender isso. Haverá um tempo para checar se aquele remédio vai fazer efeito, na dosagem indicada, eventualmente muda-se a marca e a dosagem. Cada um é cada um. Não estamos falando de doenças, estamos falando de doentes ou pessoas que estão, naquele momento, precisando da intervenção pontual, que não é clara no início. Antidepressivo resolve a depressão? Não, mas dá um alento. Aquele que estava prostrado na cama já tem a vontade de levantar e tomar um banho. O mundo continua cinza. A existência continua sem graça, mas ele já tomou banho. Aí um dia diz assim, o mundo continua horroroso para mim, mas vou trabalhar. Não tenho o que fazer. O mundo continua horroroso para mim, mas vou ver esse jogo na televisão. Ele vai levando. O antidepressivo dá um up. Sinapse cerebral. Opa, já estou respondendo. Segundo protocolo de resposta, apoio psicológico. A terapia não é indicada só para quem está se sentindo mal. É bem importante dizer isso. Quem vos fala já passou por isso 2 vezes. A terapia revela o lado oculto da sua lua. Aonde e de que maneira se manifesta o seu inconsciente. Em estado de vigília, o inconsciente fica ali quietinho, influenciando pelas bordas. Quando a gente dorme, aflora o inconsciente, você acorda assustado com aquele sonho. Meu Deus, como é que eu pude sonhar isso? É porque tem um lado seu que você desconhece solenemente. E ele é determinante das escolhas que você faz também em vigília. Razão pela qual o bom terapeuta, o bom psicólogo será um facilitador, será um espelho. Ele não está ali para dizer quem é você, o que você deve fazer, de que jeito. Ele está ali para fazer as perguntas certas, a provocação na hora certa, para que você tenha, no dia mais nobre da terapia, o momento da catarse, que é o momento que você se diagnostica o que lhe acontece de que jeito. E o terapeuta, nesse momento de crise econômica, haverá de lamentar, vou ter que te dar alta. Terceiro protocolo de resposta. Se eu estou fazendo palestra sobre esse assunto, num ambiente que não é espírita, aí eu tenho que escolher as palavras certas e digo assim, cuide bem da sua energia, presta atenção nas coisas que te fazem bem, que te dão nutrição espiritual. As pessoas entendem. O Brasil é um país que todo mundo, em algum momento, baixa no terreiro ou no centro espírita. E aí, se eu estou numa plateia, se eu estou falando para uma plateia espírita, eu tenho que ser franco. Fluidoterapia, passe magnético. Ninguém escreve melhor do que isso do que Martins Peralva, na sua enciclopédia, bem didática e pedagógica, explicando o que é o passe. Um livro inteiro explicando o que é o passe, essa transfusão de energia. O médium se disponibiliza para ser aquele que vai irradiar ou transmitir. Esses fluidos medicamentosos que foram recolhidos da natureza, foram manipulados pela espiritualidade maior e injetam sobre a psicosfera da pessoa, no caso depressivo,
uma irradiação luminosa, uma profilaxia na sua aura, nos seus chakras, nos seus meridianos. Importante de você não ser passivo no passe. Você participa, você não pode ser refratário, você tem que jogar junto. Você tem que estar em sintonia com uma ideia, com uma emoção, com uma paisagem, com uma energia que permita a elevação do coeficiente vibracional para que haja um encontro dessas energias. Se posicionar. O plano superior dá uma baixadinha, nós daqui fazemos assim. Esse encontro de vibrações possibilita a intervenção medicamentosa do alto, que é o que nos interessa, o que não significa que saindo dali, da porta do centro para fora, não haja o risco do benefício se esvair numa sintonia equivocada. O passe pode ter prazo de validade reduzidíssimo. Se não nos lembramos do Cristo quando disse, de forma muito assertiva e cada vez mais atual, vigiai e orai. Mantenha essa luminosidade aí na voltagem que interessa. Aí é contigo. Não põe na conta do guia. Não adianta dizer, Deus está sempre comigo. Tá. E por estar, entendendo que evolução é mérito, ninguém evolui pelo outro. São as escolhas do dia a dia, através do livre-arbítrio, que determinam que movimento eu estou dando para o meu projeto evolutivo. É mérito individual, porque Deus está em tudo. A torcida é grande, para na porta do centro para fora você ter a capacidade de manter a sintonia. Então, nutrição espiritual, o que é? Presta atenção nas conversas, mais ou menos edificantes. Fofoca, Chico Xavier, atribui-se a ele a frase, a fofoca é o maior inimigo do espiritismo. Fofoca eu diria que também é um problema de saúde pública. E que abala visceralmente a credibilidade dos trabalhos espíritas numa instituição. Porque ela, no plano dos encarnados, o povo está achando que o burburinho, os rumores, ninguém está percebendo. Do lado de lá, o povo está assim, meu Deus! Esse grupo está fragmentado e essa rachadura abala a qualidade dos serviços. Cuida da música que você ouve, do alimento que você come. Presta atenção quais são os lugares que você gosta, as pessoas que te fazem bem. Tudo isso é nutrição espiritual o tempo todo. Nós somos esponjas ambulantes. Presta atenção no que te abala ou que te levanta. É o aprendizado de uma vida ou de várias. O sofrimento e a dor ajudam a apontar o caminho, o norte magnético da bússola. E esse ambiente, esse lugar, essas pessoas não estão me fazendo bem. E aqui eu me encontrei, aqui eu me sinto tão leve. Nossa, fazendo esse trabalho eu nunca me senti tão bem. Presta atenção aos sinais. Eles ocorrem em profusão na vida. A gente vai ignorando, mas eles são indicadores, bioindicadores, de quais caminhos seguir. Depressão não tem cura. A depressão severa tem tratamento. É possível ter qualidade de vida com depressão. Indicamos no livro Viver é a Melhor Opção algumas outras obras, uma delas chama-se O Demônio do Meio-Dia, de um colega xará americano, Andrew Solomon, colunista do New York Times, portador de depressão, que fala de uma maneira muito bonita que lembra Divaldo. O Andrew Solomon escreve a depressão como uma companheira de vida. E diz assim, já aprendi a lidar com ela. Se a gente vai para a pista de dança, a gente dança, mas quem conduz sou eu. Me lembro o Divaldo, porque o Divaldo também conversa com a Angina. Ô, Angina, está doendo. E eu tenho que trabalhar. Me deixa trabalhar, Angina. Dá essa trégua. Amanhã você volta, hoje deixa eu trabalhar. Além da depressão, em segundo lugar, aparece o uso de drogas lícitas
ou ilícitas como fator de risco associado ao suicídio. Vejam, quando se fala de drogas lícitas ou ilícitas, é importante entender o que é droga. Droga é uma substância capaz de alterar o funcionamento do seu sistema nervoso. Um cigarro, quando você fuma, provocou alguma alteração no sistema nervoso? Pressão arterial, batimento cardíaco? Se provocou, é uma droga. Um copo de qualquer bebida alcoólica, eu não estou estigmatizando, é ciência, que você ingira, se determinou algum tipo de alteração no teu metabolismo a partir do sistema nervoso, é droga. E por que a droga lícita ou ilícita é um problema? Em primeiro lugar, nós estamos no país campeão mundial de farmácia por metro quadrado. E um esporte muito popular nesse país é a automedicação. Você está no elevador e ouve a pessoa que você nunca viu na vida, no celular, tagarelar com outra, dizendo: estou dormindo que nem uma criança, resolvi meu problema, estou tomando não quero saber de outra coisa. Você fica numa curiosidade monstra, porque você não ouviu direito o nome do remédio. A pessoa desce no 6º andar, você está indo para o 12. Você sai no 6º, vai atrás da pessoa, fica escolhendo a palavra certa. Desculpa, qual foi mesmo o nome do remédio? E você vai fazer... Esquece médico, esquece profissional com capacidade e competência para recomendar o que você talvez deva ingerir em favor da saúde, sob recomendação. Porque toda droga, por princípio, pode causar dependência. Eu vou dizer de novo. Qualquer substância capaz de alterar o funcionamento do sistema nervoso traz embutido um risco e um benefício. As drogas do bem, indicadas por profissionais competentes, ajudam a gente a ter qualidade de vida dependendo do problema que foi diagnosticado. A questão é, se eu me aventuro da automedicação, mexendo com o meu metabolismo a partir do sistema nervoso, eu posso estar cultivando uma dependência. Só quem já conviveu em família ou na rede de amigos com uma pessoa que sofre de dependência química, sabe o tamanho do buraco que você inadvertidamente pode estar se metendo. Nós temos outras patologias de ordem mental associadas ao suicídio, que eu não vou enumerar agora, mas são de conhecimento público: transtorno de personalidade, esquizofrenia, bipolaridade, etc. A respeito dos remédios, eu devo dizer, eu conheci em Brasília uma jovem, bem-sucedida profissionalmente, que me confidenciou na hora do almoço ao botar vários remédios em cima da mesa. Não havia como não prestar atenção naquilo. Ela falou: André, eu sou bipolar e eu estou com esse problema diagnosticado há 12 anos. Os primeiros 10 anos, a minha luta com a minha médica foi não ter mais o ímpeto suicida, por outras razões, associadas à bipolaridade e à perturbação. E eu deixei de ter a ideia suicida a partir dos remédios que me foram recomendados. Entretanto, eu me sentia numa dificuldade de vibrar com a vida. Os remédios me deixaram chapada. E eu passei 10 anos assim, conversando com meus amigos, eu decidi procurar outro médico e ver se era possível buscar outra rota terapêutica. E era um ato de coragem. Você está saindo de uma zona supostamente de conforto para dizer: vou começar de novo. Em resumo, essa moça falou: isso faz 2 anos que eu estou com esse novo médico. No começo foi um tanto difícil, a gente começou do zero, e hoje eu devo dizer para você, eu tomo todos esses remédios. E eu nunca me senti tão bem, com saúde e com vontade de viver. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, e isso também tem a ver com competência dos médicos, não é fácil, mas é importante que a gente não fique escorado nos manuais das fábricas de remédios, da indústria química, que determina a dosagem é essa, o jeito é esse, e o bom médico haverá de reconhecer. Mais uma vez, não estamos falando de doenças, estamos falando de pessoas, e cada um de nós tem uma singularidade
na saúde e na doença. Saindo do campo das doenças, do território da medicina, o livro Viver é a Melhor Opção também entra na seara de rastrear as doenças sociais. Aí o papo não é de médico, o papo é com sociólogo. Um dos pais da sociologia foi Emile Durkheim, que escreveu um livro chamado O Suicídio. Aquelas frases que a gente ouve por aí de efeito: o homem é produto do meio. O Espiritismo reconhece, somos seres sociais. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos que alguém fala assim: o que vocês teriam a dizer sobre o ermitão? Espiritualidade é uma das mensagens mais duras, a crítica frontal que o Kardec publicou. Só não xingou. Mas foi uma crítica duríssima a quem tem a opção do isolamento. Pode parecer uma saída, mas a espiritualidade, a doutrina espírita critica vorazmente quem busca essa rota de fuga. É na convivência que a gente cresce, que a gente realiza missão e que a gente empresta sentido à existência. É na convivência. Por que a gente vai falar aqui das doenças sociais? Eu nem diria doenças, fatores sociais que estão, de alguma forma, envolvidos com a questão suicida. Vamos aqui pegar o exemplo dos jovens. Eu comecei falando de Netflix, os 13 porquês, falei da baleia azul. O que leva? A Organização Mundial da Saúde percebe a elevação do número de adolescentes e jovens que se matam. Por que isso está acontecendo? Esse é um assunto social. Não dá para dispensar o ambiente em que a juventude cresce, constrói valores e caráter, desenvolve sua cosmovisão do que seja o mundo, a vida, a morte, o sentido da existência. A pergunta é, por exemplo, a maioria dos jovens no Brasil e no mundo vai para a escola, entendendo a escola como algo prazeroso que permite a aventura do conhecimento, ou é um fardo? Pensem nisso. O Enem é a oportunidade benfazeja e sagrada de alcançar a outra etapa da sua vida, ou é um moedor de carne? Pensemos no que é ser jovem, num mundo onde não apenas o acesso facilitado às drogas, mas o acesso irrestrito ao lado bom e arriscadíssimo da internet. Nós somos do tempo, a maioria de nós, em que a gente ficava tranquilo quando tinha assim: cadê seu filho? Hoje é sexta-feira à noite, tumulto na rua, manifestação, aí as pessoas conversam pelo telefone: está tudo bem aí, está tudo bem aí. Teu filho está onde? Teu filho de 13, 14, 15 anos. Antigamente a gente falava assim: está no quarto. Hoje, teu filho está no quarto, com acesso à internet, não dá para ficar tão tranquilo. Olha a mudança dos costumes, mudança de cultura, a partir de novas tecnologias que não são ruins. Não é recusar ou ser refratário à evolução tecnológica, é reconhecer: o mundo mudou. Meu filho está no quarto, que bom. Como é que a gente vai negociar nos novos tempos o acompanhamento de filhos que têm acesso à internet? Existem respostas. Aplicativos que permitem que os pais acompanhem e monitoram o que o filho está fazendo nas suas navegações. Jovem gosta e merece privacidade. Quer a porta fechada? Pode ser, não trancada. Eu vou bater antes. Ou a porta encostada. Vamos conversar. Vai impedir ele de acessar a internet? Não faça isso. Não é para fazer. Agora, você pode negociar um pacote de horas. Você pode determinar com a operadora um pacote de horas. Já estudou? Nossa cota aqui de compromissos está resolvida? Se tiver, vai à luta. Seja feliz. Estou aqui, de vez em quando, dando uma conferida, mas toca a vida. Qual é o ambiente de acolhimento que os pais hoje oferecem para os filhos? Tem uma questão aí.
Eu não vou atribuir aos pais a culpa por cada suicídio de jovem, não. Eu não caio nessa. A vida está difícil para os pais também. Pai e mãe têm que trabalhar, sim, se a oportunidade surge, e vai ter que descobrir um jeito dessa ausência não ser compensada com brinquedinho ou recompensa. É assim que a gente retroalimenta nesse país a história da propina, do agrado, do arrego. Não tem compensação material. Não é por aí. O pai passa a semana toda fora e traz o brinquedinho que o filho nem pediu. Depois não entende por que a menina faz automutilação como se não houvesse amanhã. E um psiquiatra aqui de São Paulo, do interior do estado, me confidenciou que ele faz esse trabalho em escolas, palestras que tentam rastrear motivos para a automutilação da garotada. E ele me disse, André, até aqui, naquilo que me foi possível depreender desse fenômeno, ele está associado principalmente à ausência dos pais. Não é a ausência do ponto de vista do tempo do Deus Cronos. Você pode ter pouco tempo com seus filhos, mas se esse tempo for, digamos, sublimado no sentido de que esse tempo é seu. Se tocar o telefone eu não atendo, se o zap fizer plim, eu desligo. Se tocar o telefone, a campainha, se estiver passando nesse momento o jogo que eu estava esperando da Libertadores, se qualquer coisa vier a acontecer, no único tempo do dia que eu tenho para você, o problema é das outras coisas. Agora somos nós. Isso não é pouco. Isso fica registrado como nutrição emocional. Meu pai e minha mãe já partiram desse mundo. As melhores lembranças que eu tenho deles foi exatamente dos momentos, não do que eles falavam que era o certo. Isso é o certo, meu filho. Faça assim, meu filho. Era o exemplo sincero da atitude, a pedagogia do exemplo e da atitude. Eu estou junto agora com você. Um namorico de uma menina que eu gostava terminou, cheguei em casa, choramingando, abri a porta lá do escritório do meu pai e falei, pai, acabou. Acabou o quê? Não, namoro com fulano, então não me pergunta mais dela. Acabou, está feia a coisa. Ele me viu chorando, fui para o quarto, no escuro, fiquei ali sentado, doloroso, não esqueço, meu pai não falou nada. Ele entrou no quarto, primeiro gesto que me chamou a atenção, não acendeu a luz. Segundo movimento que me chamou a atenção, sentou do meu lado, com muito cuidado, delicadeza, colocou a mão na minha perna. Primeira reação involuída minha, lá vem sermão. Vai falar, eu já tive namorado, meu filho, isso dói, mas passa, que é a coisa mais chata de ouvir quando você está sofrendo. Ele não falou nada. Eu sabia, ele estava trabalhando, ele deixou de trabalhar no escritório dele para chegar ali pertinho de mim, hipotecar o apoio sincero sem abrir a boca com o tempo. O tempo. Esse tempo é seu. E nesse tempo eu estou com você. Estou junto. Eu não tenho o que fazer para melhorar a tua dor. O que está ao meu alcance fazer é doar o que nesse momento me é mais precioso. É o meu tempo. Hashtag, tamo junto. Está na hora de falar de espiritismo. Eu não quero avançar. Quanto falta para a gente começar a pergunta? Falta nada. Está na hora. Disseram que ia ter uma luz azul que ia acender, dizendo... Bom, está na hora de falar de espiritismo. Vamos lá. O que eu não falei aqui, vocês perguntem, por favor. Vamos lá. Esse livro, Viver é a Melhor Opção, ele não foi escrito... Eu sabia. Estava faltando aqui. Vamos lá. A literatura espírita é farta de informação sobre espiritismo. Não foi o que me motivou. Entretanto, se 4/5 do livro são sobre ciência médica, é um livro que não é de autoajuda, ele ajuda a ajudar. Mas eu não pude deixar de reservar o último capítulo como uma síntese que eu procurei fazer, de forma clara e objetiva, sobre que a doutrina já falou sobre esse tema. Eu tinha que dar esse salto transcendental. Ele está segregado do resto do livro por quê? Quem não é espírita, leia e não se incomode. Se chegar naquele capítulo e tiver curiosidade, ficar entretido, que é isso? Fica à vontade. Do contrário, termina o livro ali.
Por que falar de suicídio à luz do Espiritismo? Em primeiro lugar, eu deveria deixar claro aqui que todas as grandes religiões e tradições espiritualistas do Oriente ou do Ocidente são categóricas em dizer: o suicídio, em nenhuma hipótese, oferece alívio ou solução para os problemas. Isso é muito impressionante. Eu, se fosse ateu ou agnóstico, materialista, e soubesse que todas as grandes correntes religiosas do mundo, que divergem em quase tudo, convergem na hora de dizer, não vai resolver. Eu ficaria impressionado. Só que o Espiritismo vai além, ele entra em pormenores. Não há outra fonte de informação mais detalhada sobre a realidade do espírito no plano astral, do lado de lá, depois de cometer suicídio, do que o Espiritismo. Primeira informação relevante: é inevitável o arrependimento, justamente porque ele não encontra solução ou alívio. Dona Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, nos traz várias lições importantes sobre a razão pela qual há tanto sofrimento, invariavelmente, a partir do autoextermínio. Primeira questão maravilhosa que Dona Ivone traz. Um universo bem compreendido pelos espíritas não é um universo de castigo. O sofrimento que o suicida tem não é castigo de Deus. Eu sei que tem palavra castigo no Livro dos Espíritos. Essas passagens que a palavra aparece eu não gosto. Porque eu acho que a nossa doutrina é tão moderna e tão bem resolvida. E castigo é o argumento que outras tradições usam quando não tem propriamente uma visão tão abrangente do que seja Deus. Dona Ivone deixa claro que não é castigo. Dona Ivone deixa claro que é uma lei da natureza. Falta luz em São Paulo com mais uma chuva forte. Alguém ressuscita em casa a vela. Acende a vela e tem criança pequena em casa que nunca viu vela acesa. E há aquela... A pessoa fica perturbada, falando, o que é isso? Outras encarnações, talvez ressuscitem ideias assim de outras vidas, falando, temos aqui algo metafísico, espiritual e transcendental. A mãe ou o pai, o responsável, vão cuidar de outras coisas na casa, a atração pela chama, pela luz, eu não sei que elemento é esse, vai encostar o dedinho. Se fizer isso, vai doer muito. É castigo de Deus? É isso que eu estou falando. Vai doer porque o encontro de uma estrutura de carbono com terminais nervosos, com o elemento fogo, pela ordem natural das coisas, o fogo como energia, que nesse caso destruidora, potencialmente ameaçadora para a estrutura de carbono com terminais nervosos, ali o fogo sobra. E a resposta do nosso instinto de sobrevivência fala, ai, recolher o time de campo. Agora, o que se dá no fenômeno do suicídio, quando ele acontece, há a dificuldade de se desvincular do cadáver. A razão pela qual, e não é só suicida que sente isso, nós que nos deslumbramos muito com a matéria, nós que passamos tantas e tantas horas cuidando de dietas e academias, e não queremos saber qual é o sentido da vida, enaltecemos o corpo físico a um nível de exagero, como é que eu vou de uma hora para outra me desvincular de algo que consumiu tanto tempo e energia ao longo de uma existência? Não é fácil. No caso do suicida, Dona Ivone explica isso em 2 parágrafos no livro dela, quando diz: todos nós reencarnamos com parte da nossa vida já pré-definida. Eu já falei aqui, quem é teu pai, tua mãe, teu código genético, onde você vai reencarnar, etc, etc. Uma das variáveis importantes, prazo de validade que todos nós temos, por quanto tempo você vai permanecer na Terra. Não é um prazo rígido, é negociável. Pergunta para o Divaldo. É negociável. Agora, temos um prazo de validade, e ele é definido pelo estoque de fluido vital que todos nós temos, é o combustível da vida. Todos nós temos um estoque de fluido vital. O ato suicida não está no planejamento da existência.
Ninguém nasce, ninguém reencarna para se matar. É o aborto de um projeto e de um plano. O livre-arbítrio é soberano. A natureza não avaliza o suicídio, nossos guias e mentores também não, mas o livre-arbítrio é soberano. Se a pessoa deliberadamente escolhe matar-se, assim será. Arcará com as consequências, porque a evolução se processa com altos e baixos. E haverá um aprendizado a partir desse equívoco. Estaciona-se, mas depois a vida segue. Qual é o problema do suicídio do ponto de vista de Dona Ivone? Eu vou colapsar o corpo orgânico se desfalece, eu ainda estou vinculado ao corpo orgânico por conta do fluido vital que estava planejado para suportar a vida nesse plano por mais tempo. Isso significa a irradiação das sensações do corpo, que não está mais vivo, ele abrirá espaço ou ensejo para outras manifestações da lei da vida, da transformação daquela matéria orgânica em outra coisa, e a irradiação da sensação do corpo ocorre a partir do estoque de fluido vital residual, que tinha uma função, e essa função foi desprezada. É a natureza, em curso. Haverá um tempo de decantação. Dali a pouco, a pessoa já consegue se desvencilhar. Não é fácil. Segundo ponto, importante. Quem se mata causará, como já disse, uma perplexidade, uma perturbação, uma dor, às vezes uma revolta, perante os seus amigos, parentes, colegas de trabalho, o que seja. Esse sentimento se projeta na direção do suicida, porque para nós espíritas o pensamento não é uma abstração. O pensamento tem força e direção. Eu conheci uma mãe revoltada pela morte do filho adolescente na casa dela, no quarto dela. Não era fácil para ela lidar com essa situação. O sentimento não era de perda e de tristeza, era de raiva e revolta. E esse garoto apareceu no centro espírita para dizer: eu já estaria em condições de ser levado para uma colônia e receber tratamento, mas eu preciso que alguém fale para minha mãe que eu não estou conseguindo fazer esse movimento por causa dela. Um aspecto interessante: o método empregado, seja ele qual for, determinará o desfalecimento do corpo orgânico a partir de um ponto do corpo. Esse ponto do corpo vai determinar uma sequela no perispírito. Essa sequela só será resolvida, só se amortiza o ferimento que atravessa o corpo e alcança o perispírito em outras existências onde outros corpos físicos sirvam de fio-terra e absorvam essa sequela. Vamos explicar melhor isso. Chico Xavier, numa entrevista na televisão, não foi no Pinga Fogo, foi num programa de auditório. No livro a gente reproduz a explicação de Chico. Em boa parte dos casos de idiotia ou loucura, há o resgate de um atentado contra o centro do sistema nervoso. Há uma sequela no centro do sistema nervoso, que abala o perispírito e o corpo de carne. Do reencarnante, transporta a sequela do perispírito, porque perispírito é matriz. Portanto, certos casos de idiotia e loucura estão associados a uma sequela causada por um ato suicida a partir dessa parte do corpo. Certos casos de graves doenças respiratórias, enfisema não associado a tabagismo, por exemplo, certos casos, não todos, estão associados à saturação dos alvéolos pulmonares por fumaça ou água, afogamento ou intoxicação. E por aí vai. Então vejam, num ato, num frame infeliz de invigilância, pode-se atentar contra a própria vida,
determinando sequelas que parecem intermináveis. É o relato abundante que aparece no livro Memórias de um Suicida. André Luiz, em Nosso Lar, explica o que seria o suicídio indireto. Não é o ato deliberado do autoextermínio, mas é a consagração das nossas energias a partir do fluido vital para uma função que não é nobre. É quando você passa boa parte da existência de maneira invigilante, depreciando o templo da vida que é o seu corpo, com noites na boemia, com certos vícios, como tabaco ou bebida, sexolatria, compulsões. É muita energia que vai para uma direção que não é em favor da tua evolução. No final da existência, puxa o extrato. O que está vindo? E ele era médico, portanto, ele tinha o conhecimento do que convém fazer e de que jeito para a promoção da saúde. O pseudônimo de André Luiz é de um homem nascido no Rio de Janeiro, profissional de saúde, que malbaratou as forças físicas na boemia, no cigarro, contraiu sífilis e, ao desencarnar sem entender nada, se viu num umbral, numa zona umbralina, traído pela consciência culpada dele, com o corinho. Quem estava à volta, suicida. Ele levou 8 anos da Terra para começar a entender o que havia ocorrido. Então, vejam, meus amigos, para terminar, e a gente passar para a pergunta se houver, é sempre bom a gente lembrar, a assertiva do Cristo, o jugo é leve, o fardo é suave. Deus não seria soberanamente justo e bom se não permitisse que o estoque de sofrimento, de dor, de agonia, de angústia, de ansiedade que todos nós sofremos, não fosse compatível com a nossa capacidade de suportar. E aqueles de nós mais fragilizados, mais sensíveis, vão demandar de nós, menos fragilizados ou menos sensíveis, a capacidade de sermos completistas, que não realizaram como nobre missão apenas a autopreservação. A fé raciocinada, o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, impõe ao espírita a noção de que não basta apenas nós superarmos as nossas adversidades, problemas, angústias existenciais, etc. Nós temos tanta informação boa para explicar o que é a vida, o que é a morte, o que eu estou fazendo aqui, que o que se espera do espírita, nossa consciência sabe disso, é algo mais. Essa doutrina não é só de autopreservação. Essa doutrina só se explica a partir de um termo que eu vou importar dos suicidólogos, dos psiquiatras, dos psicólogos que estudam suicídio. Precisamos criar redes de atenção e de cuidado. Tem alguém próximo sofrendo? Não finge que você não viu. Não vira o olho. Presta atenção, se habilita ao trabalho. Pergunta. Chega perto. Pega na mão. Eu confesso que eu comecei a cobrar de mim, nos estudos sobre suicídio, a coragem de abordar estranhos. Você está num ponto de ônibus, alguém está chorando. Aí você. Não vou invadir o espaço aéreo dela. É um momento triste dela. Eu me imponho um procedimento que pode até ser invasivo, mas eu vou arriscar. Me aproximar da pessoa e ousar fazer a seguinte pergunta: posso ajudar? O que a gente sabe através do Espiritismo? Às vezes, pessoas em flagrante desequilíbrio já estão com a ideação suicida. E há uma espiral retroalimentada por obsessores ou espíritos que se locupletam, se comprazem, vendo outras pessoas em desequilíbrio e estimulando o ato suicida. E esse momento da abordagem inesperada quebra uma sintonia ruim. A pessoa leva: hã? Quem é que está chegando aqui?
E na literatura espírita, me perdoem, eu não vou lembrar, me parece que é numa das obras de André Luiz, descreve-se a agonia de uma avó que estava sofrendo com a neta em desespero, cercada de nuvens de obsessores, e a neta em sintonia com a nuvem. E ela sem saber como abordar, porque era escolha da neta. A neta estava vibrando na mesma sintonia e não havia naquele momento o que fazer. Bastou um momento de trégua em que essa menina lembrou: uma vez minha avó falou, haja o que houver, acredite na vida. Esse frame de tempo em que a neta lembrou da avó, a avó e os guias e mentores rapidamente interferiram na psicosfera da menina, que naquele momento abriu a guarda para a luz. Vejam como é importante cada pequeno gesto, cada pequena ação que a gente venha fazer em favor do equilíbrio, da harmonia, tentando dissipar as trevas, tentando promover a circulação das informações que promovem a vida em abundância que o Cristo prometeu. Deus delega, Deus terceiriza. Façamos a nossa parte para as redes de atenção e de cuidado. Não basta que a gente cuide só da gente. Ninguém é feliz sozinho. Ou está bom para todo mundo, ou não está bom para ninguém. Obrigado pela atenção. As perguntas, eu acho que não vale a pena.